Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa. Hoje, a nossa aula é sobre o arcadismo. Bem, o arcadismo é um movimento literário que aconteceu logo após o Barroco, durante a Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, momento que muitos movimentos intelectuais e filosóficos passaram a ser difundidos na Europa. Dentre os mais importantes estão o Iluminismo, o Empirismo, o enciclopedismo e o despotismo esclarecido. O iluminismo foi um movimento que defendia o uso da razão e da ciência para explicar o homem e o mundo à sua volta. As ideias iluministas marcaram tanto o século XVIII que ele ficou conhecido como o século das luzes. O empirismo científico afirmava que o conhecimento é resultado da experiência. O enciclopedismo foi desenvolvido na França por Diderot e D'Alembert e eles se uniram para catalogar o conhecimento humano em livros, as enciclopédias. Além disso, eles também queriam difundir as ideias de liberdade comercial, industrial, individual, de pensar e de escrever aos seus leitores. Mas, como essas ideias iluministas eram opostas às ideias predominantes da época, as publicações das enciclopédias foram proibidas algumas vezes. Já o termo despotismo esclarecido foi criado para explicar os governos que adotaram princípios iluministas como o nacionalismo, a filantropia e as reformas que promoviam o progresso. O século das luzes também foi marcado por vários acontecimentos que foram influenciados pelos ideais iluministas. Entre os mais importantes estão a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e, no Brasil, a Inconfidência Mineira em 1789. Como tudo, né, tudo que começa tem um fim. O arcadismo terminou em 1825, com o poema Camões de Almeida Garré. A palavra arcadismo é derivada de Arcádia, uma região grega que, segundo a mitologia, era a morada de Pan, o deus dos bosques, das matas e dos pastores. O arcadismo também é chamado de neoclassicismo ou setecentismo, porque retoma a cultura clássica grega, latina e renascentista. Em 1690, com o objetivo de implantar um novo gosto estético, os poetas italianos eles fundaram uma academia de Arcádia, a Academia da Arcádia. E eles estavam propondo uma poesia simples e bucólica, ou seja, que fazia referência ao campo e toda a vida simples que havia no campo. Ao contrário do barroco, que representa o conflito entre o sagrado e o profano, o arcadismo apresenta as seguintes características: o retorno aos modelos clássicos, que tem como fonte de inspiração a mitologia clássica e as referências feitas em latim, a arte como imitação da natureza, o bucolismo abordando o campo, o pastoril, como tema da poesia que retrata a vida dos pastores, suas musas, os riachos, as campinas e as ruas cheias de flores. Há uma crítica à vida nos centros urbanos. Há o uso dos apelidos para manter o poeta no anonimato. Há uma linguagem
simples e objetiva, marcada por poucas figuras de linguagem, frases na ordem direta e versos sem rima, os chamados versos brancos. Há a idealização da mulher amada, temas épicos e o fingimento poético, porque o poeta, ele escreve os poemas como se ele fosse um camponês. Os poetas arcadianos tinham aversão aos excessos do barroco. Eles queriam cortar esses excessos, cortar tudo que é inútil. Eles queriam aproveitar o momento porque eles sentiam que a vida é curta. Para isso, eles queriam fugir da cidade, buscar a felicidade na natureza, levar uma vida equilibrada e simples. Por isso, os autores árcades valorizavam os seguintes temas clássicos: o Inutilia Truncat, o Carpe Diem, o Fugiere Urbem, o Locus Amenus e a Aurea Mediocritas. Em Portugal, Sebastião José de Carvalho, um ex-embaixador e um grande entusiasta do racionalismo iluminista, foi incumbido pelo rei de reconstruir Lisboa depois do grande terremoto de 1755. Ele desenvolveu um plano de reconstrução tão bom que deixou o rei surpreso. Depois disso, ele foi promovido várias vezes até ele receber o título de Marquês de Pombal. Com o poder em suas mãos, ele desenvolveu reformas administrativas e educacionais profundas em Portugal. Dentre elas, ele implantou uma nova forma de controlar a cobrança de impostos, ele expulsou os jesuítas do Brasil e ele criou faculdades em Portugal. Outro fator importante que aconteceu em Lisboa em 1756 foi a fundação da Academia Literária de Portugal, a Arcádia Lusitana. Os principais autores do arcadismo português foram Manuel Maria Barbosa do Bocage, Antônio Diniz, Pedro Antônio Correia e a Marquesa de Alorna. No Brasil, o início do arcadismo foi marcado pelo livro Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa, em 1768. Nessa época, acontecia o ciclo do ouro. A extração de ouro provocou a transferência cultural e econômica de Pernambuco e da Bahia para Minas Gerais e o Rio de Janeiro. E isso resultou em um diálogo entre o arcadismo e a Inconfidência Mineira. Outro evento importante ocorrido em Minas Gerais foi a fundação da Arcádia Ultramarina em Vila Rica, ou como é conhecida hoje, Ouro Preto. Não se sabe a data exata da sua fundação, mas presume-se que foi antes de 1769. Em relação à produção, as obras do arcadismo brasileiro são divididas em duas fases: a lírica e a épica. As produções líricas envolvem o bucolismo, o pastoralismo e o amor galante. As épicas retratam as ações heróicas e os feitos grandiosos. Os principais autores árcades brasileiros são Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Frei Santa Rita Durão e Silva Alvarenga. O Cláudio Manuel da Costa teve contato com o iluminismo e com o arcadismo quando ele foi estudar direito na Universidade de Coimbra. Quando ele voltou para o Brasil, ele inaugurou o arcadismo e é importante salientar que, como ele foi um autor de transição do barroco para o arcadismo, ele apresentava traços de ambos.
Outro dado importante é que ele participou da Inconfidência Mineira junto com Tiradentes. Também foi preso e depois foi encontrado morto em sua cela em 1789. O Tomás Antônio Gonzaga foi jurista e também um inconfidente. Ele escreveu Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, uma obra satírica composta por diversos poemas que criticavam o governo colonial da época. Ele foi acusado de conspiração e preso em 1789. Depois de 3 anos preso aqui no Brasil, ele foi enviado para cumprir uma pena de 10 anos em Moçambique, onde faleceu em 1810 com 66 anos. O Basílio da Gama é o autor do poema épico O Uruguai, uma epopeia em 5 cantos com versos brancos, ou seja, versos sem rima. Ele narra o conflito entre os índios das missões no Rio Grande do Sul e o exército luso-espanhol. No poema, Basílio da Gama conta o heroísmo dos índios e apresenta os jesuítas como vilões. O Frei Santa Rita Durão escreveu o poema épico O Caramuru. Esse poema conta a história do português Diogo Álvares Correia, que naufraga na costa brasileira e, após disparar uma arma de fogo, é apelidado de Caramuru. Ele se torna querido e respeitado pelos índios, se apaixona pela Índia Paraguaçu e, por ser muito respeitado, os chefes de outras tribos oferecem suas filhas para ele. Bom, depois de muitas aventuras e emoções, ele regressa à Europa. E por fim vem Silva Varenga, um mineiro que foi estudar em Coimbra e escreveu o poema O Desertor das Letras. O poema tem esse título porque Gonçalo abandona os estudos na Universidade de Coimbra e se desvia do caminho do conhecimento e da verdade. Bom, como nós podemos ver, a literatura árcade está diretamente ligada à história do nosso país e do mundo. Pessoal, é isso. Nós terminamos aqui a nossa aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima aula e até mais.